Bem, hoje é dia de mulheres de fé e você sabe que o tema é fé. Eu recebo hoje a Lina Klaver e vamos falar sobre fé, mas antes pedir a produção para rodar a nossa vinhetinha. Boa tarde, Lina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Graças a Deus. Então, Lina, você já conhece o quadro, muita gente já conhece, as pessoas já pegaram um carinho especial, porque aqui a gente fala de fé, a gente não fala de religião, fala de fé, fala do amor de Jesus por nós. E cada pessoa que vem aqui traz seu testemunho, uma palavra para edificar. Então, se você está fraquinho, vai melhorar na fé. Se já está forte, vai só edificar e assim vai, porque esse tema é refrigério para nossas almas, né, Lina? É verdade. Fé é tudo, né? A fé não é o alimento, a fé é o tempero, né? Que Deus nos dá para a gente prosseguir. E não é fácil, não. Mas a gente tem conseguido, né? Buscar o Senhor, tem conseguido superar as nossas dificuldades, né? Através da fé. E a fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ter fé, quer aumentar a sua fé, tem que ler a Bíblia, tem que guardar os versículos, tem que praticar, né? Porque aí a sua fé vai crescendo, né? Você é uma mulher de fé que eu conheço, sei que tem histórias lindíssimas. A Lina tem uma história mais bonita do que a outra em relação à fé, mas aí eu vou te deixar à vontade para você escolher qual o testemunho, ou se o senhor colocou uma palavra no coração, porque assim, eu conheço algumas histórias lindas suas, que você é uma mulher que realmente tem muita fé e a fé tem feito maravilhas na tua vida. Não vou dizer que eu tenho muita fé, né? Eu procuro, assim, buscar em Deus, né? A solução para as minhas necessidades do dia a dia, né? Tem dias que a gente está com mais fé, tem dias que a gente está com menos fé, tem dia que a gente acredita muito, tem dia que a gente acredita menos, mas o que a gente não pode perder é o foco, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, assim, às vezes o vento vem e sopra forte, né? Mas se você estiver olhando fixo para o Senhor, você vai conseguir ultrapassar todos os obstáculos, todas as dificuldades. Eu caminho com o Senhor, para quem não me conhece, lá se vão uns 24 para 25 anos, né? E quando eu conheci Jesus, eu nasci num berço católico, mas naquela época eu não tinha intimidade com Jesus, né? Assim, eu via Jesus como Jesus morto. E aí, no processo da minha juventude, adolescência e tudo, eu busquei Deus em muitos lugares, né? Passei por vários lugares que eu achava que eu fosse encontrar Deus, né? Passei por religiões orientais, passei por espiritismo de mesa, passei por vários processos buscando a Deus, só que eu não o encontrei. Mas glórias a Deus, quando eu cheguei lá no buracão negro, né, lá no fundo do poço, ele me encontrou. Aleluia. Né? Então, assim, aí eu comecei a ouvir falar que Jesus, ele era aquele que ele continuava vivo e que ele fazia milagres. E aí aquilo começou a aquecer meu coração e eu comecei a me interessar. Comecei a ler a Bíblia, mas não entendia nada, gente. Eu lia aqui para lá, para cá, não entendia absolutamente nada. Mas eu gostava. E os salmos, assim, eu estava muito para baixo naquela época. Eu cheguei com Jesus, né? A Jesus pela dor, não foi por amor, foi pela dor, que o Senhor me alcançou. E aí eu comecei a me encher dos salmos, que são poesias, né? São palavras motivadoras, eu gostava muito. E aquilo eu passei a anotar. Quando me interessava, quando falava no meu coração, eu anotava, colocava na minha carteira. Então eu sempre tinha de onde sacar uma palavra bonita, né? Vamos dizer assim. Mas não estava ainda assim, não tinha sido ainda sido impactada realmente por Jesus. Até o dia que eu li o Salmo 37, versículo 7. Vale lembrar que nessa minha caminhada eu gostava muito, mas muito mesmo de Nova Era, sabe, dessas revelações,
Eu gostava demais, né? Então, assim, eu tinha uma abertura, esse portal estava aberto na minha vida, né? E aí, no dia, eu lendo o Salmo 37, quando eu cheguei no versículo 5, que diz assim, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu falei, Jesus, eu paro aqui. Se for verdade que tu de fato existe, que tu de fato olha para mim, entende a minha vida e vai transformar, porque quando eu olhava para a minha vida que estava num caos terrível, eu não via saída. Então eu falei, se realmente tu existe, a partir de hoje, eu abro mão de todas as minhas crenças, abro mão de tudo, de horóscopo, dessas coisas assim, né? Eu abro mão de tudo, eu fecho essa porta e começo a caminhar contigo. Aleluia. E não foi que ele se revelou, gente, e aí começou minha caminhada com ele. Glória a Deus. Entendeu? Eu fechei essa porta definitivamente da minha vida, né? Não quero saber de adivinhação, nada, nova era, previsão do futuro, nada. E eu compreendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu compreendi que Ele é a luz do mundo. Eu compreendi que Ele é o pão da vida. E aí Glória começou a a Deus. minha intimidade com Ele, né? A minha fé terminou, não. Eu acho que quando eu fiz isso, que eu entreguei de verdade a minha vida para o Senhor, a minha vida começou a ser transformada. E eu sempre digo assim, a minha vida é o antes e o depois de Jesus. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, né? A respeito das transformações que ocorreram, Sim. né? Das feridas que ele curou, enfim, de todo o processo, né? Que é um processo. Ah, entendo bem. Agora, a fé, tem pessoas que acham assim, que a fé é uma caixinha, né? Recebi a fé, é só isso. Não, queridos. A fé você tem que continuar. Todos os dias o Senhor nos dá porções novas. E todos os dias a gente se abastece. E todos os dias a gente vai prosseguindo e a fé vai aumentando. Tem dia que ela está mais fraquinha. Mas aí você busca a palavra de Deus, saca lá um versículo que vai te fazer acordar, que vai te motivar a caminhar e você vai. Então, assim, é um processo, né? Naquela época, eu tinha uma amiga que já está na glória com o pai, ela dizia para mim assim, menina, lê isso aqui. Aí ela corria, a nossa caminhada começou junto, ela corria com o versículo, olha esse versículo aqui, olha só, é para você. Tipo, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro presente no dia da angústia. E eu vivia o dia de angústia, né? Aí eu falava, será? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Mas eu comecei a acreditar. Aí eu anotava, eu botava na minha carteira, volta e meia, eu trabalhava nessa época no Rio, eu li aquilo 500 vezes até chegar ao Rio. E aquilo foi entrando no meu coração, né? Aí quando você chega lá no versículo 11, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí eu comecei a experimentar isso. Senhor, a tua palavra diz para me aquietar, então eu vou confiar. Aí eu ia lá para o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Eu, opa, estou esperando, mas Senhor, dá-te pressa. Aí eu ia lá para o Salmo 70. E por aí eu ia, baseado na palavra, eu comia a Bíblia, eu li a Bíblia inteira em meses, rapidinho, porque eu comia aquilo. Mas à medida que esses versículos me alimentavam, eu anotava para que eu não perdesse eles de vista. E isso fez toda a diferença na minha caminhada, né? Sim. E ainda hoje, tem versículos que eles são gravados no meu coração, mas ainda assim, eu tenho sempre eles destacados aqui na minha Bíblia, quando estou precisando orar. Opa! A Isaías, né? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Eu aplicava na minha vida, eu ia às vezes resolver uma situação, algum problema, eu clamava, Jesus, vai adiante de mim, olha, a tua palavra diz, eu irei adiante de ti. E aí eu comecei, sem saber, que eu já orava a palavra. Porque quando você começa a ler as promessas de Deus e você começa a declarar, verdadeiramente você passa a orar aquilo e aquilo faz parte de você. Né? Então é assim, é apaixonante porque a Bíblia ela tem resposta para todas as coisas. Tudo aquilo que a gente precisa, a gente encontra aqui. E lá se vão 24 anos, né? Naquela época eu fumava, eu vim do mundo, né? Vamos dizer assim, e um mundo mau, não era um mundo bonzinho, era um mundo mau. Eu fui soldadinha do demônio, sim, né? Com várias imperfeições, vícios, um monte de coisa, um monte de feridas. Mas quando a gente vem para o Senhor e verdadeiramente a gente se arrepende, que a gente pede perdão, que a gente se converte, o Senhor começa a transformar a nossa vida. Querido, se Ele transformou a minha, Ele vai transformar a sua também. Aleluia. Né? Ele vai transformar. E hoje eu tenho a plena consciência que não existe nada, mas nada melhor do que a presença do Senhor. Nada. Hoje no meu devocional ainda falo do temor, né?
Porque às vezes a gente tem tantos medos, né? Medo do futuro, medo que vai acontecer isso, medo daquilo. Mas quando a gente tem Jesus e a gente aplica, né? Não temas, porque eu sou contigo, a gente sabe que pode vir o vento que vier, pode vir a situação que vier. Nós estamos com o Senhor e nós sabemos para onde nós estamos indo, isso é importantíssimo. Nós temos que ter essa visão. Você sabe para onde você está indo? Se você não sabe, corra para Jesus, porque nós estamos caminhando para a eternidade. E a eternidade, como muitas pessoas pensam, não é depois que a gente morre. A eternidade já é desde que a gente nasce, a gente já está caminhando para a eternidade. Então a gente tem que ter essa consciência. O que eu preciso endireitar na minha vida? O que eu preciso fazer? Eu peço ao Senhor, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Te servir mais, eu quero Te agradar mais, que a gente faz muito pouco. Às vezes a nossa vaidade acha que a gente faz muito, mas é o engano do inimigo. A gente faz muito pouco para o Senhor. Porque o tempo que a gente às vezes investe num filme, em tantas bobagens, se a gente focar para o Senhor, a nossa vida vai ser totalmente diferente. E a fé, ela é um exercício. Não adianta você achar que, não deu certo, eu orei, não deu certo. Mas você pode orar a vida inteira. Sim. E Deus pode te dizer sim, Ele pode dizer não, pode dizer ainda não, mas Ele vai continuar sendo Deus. Sim, e muitas pessoas se perdem e desanimam da caminhada com Jesus porque acham que Jesus é um mágico, né? Você fez besteira a vida inteira. Aí, de repente, pedi ao Senhor, Ele não me respondeu. Não, tem gente que acha, eu falo muito isso, tem gente que acha que é aquele gênio da lâmpada que esfrega e dá 3 desejos. Não. E não é. Até porque Jesus não precisa de nós sim precisamos dele. Com certeza. Porque nós, sem Ele, não somos nada. E Deus, sem a gente, Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Exatamente. Maravilhoso, glorioso. Você falou, né, quem me conheceu antes e depois, comigo também. E eu creio que com todas as pessoas que se convertem, verdade e espírito. Porque às vezes a pessoa vai na igreja, aceita Jesus, vai de vez em quando na igreja e acha que se converteu. Não, a conversão é diária e tem que ter transformação de dentro para fora. E todo dia a gente precisa. E todos os dias. Se eu não tiver transformação, uma conversão. Porque tem gente que acha assim, eu já sou crente, mas todos os dias a gente peca. Sim. E todos os dias a gente tem que reconhecer que nós somos servos. Sim. E o Senhor, Ele é Senhor. Se a gente tiver essa consciência, todos os dias, nossa, a gente peca demais. Faz uma análise quando vai se deitar. Nossa, caramba, eu falei assim, eu fiz isso, não podia e tal, tal. A gente erra. Mas o legal é você reconhecer que você errou, você se arrepender, você pedir perdão a Deus. Justamente. E você continuar a caminhada. Não desista, porque tem pessoas que falam assim, não, eu fiz agora essa besteira, não caminho mais com Jesus, estou com vergonha de Jesus. Não. Toma um banho. Jesus é misericordioso. Levanta a cabeça e segue com o Senhor. Não desanime, não desista, né? Não perca a oportunidade de caminhar com o Senhor. Eu costumo ser uma evangelista chata, sabe? Porque eu falo assim, a mesma coisa. A gente fala, mas de novo, estava falando, fazendo apelo, mas você tem que falar, tem que insistir, né? Tem que insistir, porque o que nós queremos é estar na eternidade, sim, nós temos essa certeza que estaremos, né? Se nós permanecermos firmes com o Senhor, né? Mas nós queremos influenciar pessoas para que elas também estejam. Não só os nossos amigos, nossos queridos, nossos filhos, nossos parentes, não. Todas as pessoas que passam por nós nessa vida. A gente quer deixar uma marca nas pessoas, né? Sim. Para a nossa vaidade, não, para o Senhor. Para o Senhor, e o arrependimento tem que ser verdadeiro, né? Eu lembro que quando eu encontrei Jesus, na verdade, Jesus me encontrou, me tirou do lamaçal que eu vivia. E aí a gente vem cheio de lama, de carrapicho, né? e o Senhor vai limpando nossas vestes, nossa alma, nosso coração, mas a gente tem que se permitir. E eu lembro que nesse processo eu falava muito assim para o Senhor, Senhor, além de eu ter pedido todos os dias e peço até hoje perdão por tudo, mas assim, aquelas pessoas que eu não consigo encontrar, que o Senhor coloque no meu caminho para pedir perdão, as pessoas que eu magoei, porque às vezes você magoa sabendo que está magoando, e às vezes você nem sabe que está magoando. E obviamente tem pessoas que a gente sabe que magoou. E algumas pessoas Deus já colocou no meu caminho, eu já pedi perdão, nós já nos reconciliamos, e outras ainda não. Mas eu creio que o Senhor vai colocar, porque tem pessoas que eu não sei onde encontrar, né? Tem muito tempo que você não sabe onde encontrar. Então eu peço ao Senhor que coloque essas pessoas no meu caminho, que eu possa pedir perdão, abraçar. E aí muitas das vezes vem aquele medo, e se a pessoa não me perdoar?
aí já é com a pessoa, mas a gente tem que estar com o coração limpo e aberto, porque como você vai ser imitador de Cristo, se ele fala, né, tem que estar com o coração limpo, tem que perdoar, tem que amar. Então, assim, isso eu creio que é não digo uma preocupação, mas é um sentimento que todo crente verdadeiro tem que ter. Não pode ter mágoa, tem que ter esse desejo, não pode ter mágoa. Tem que realmente, você só vai saber se você perdoa aquela pessoa quando você estiver face a face, porque de longe, Senhor, olha, já perdoei fulano. Não quero sentar mas na não mesma quero mesa, sentar na não. mesma mesa. Então, assim, o Senhor tem sido maravilhoso comigo, porque Ele me deu essa paz no coração e eu já encontrei com pessoas que, antes, quando eu estava no mundo, falava, aquela pessoa ali não tem como perdoar, e que eu perdoei, que nós nos reconciliamos e que é uma benção, e eu estou muito feliz. É maravilhoso, né? E todos os dias a gente tem que fazer uma reflexão, porque essa questão do perdão, não só a pessoa nos perdoar, como também nós liberarmos perdão, né? Sim, isso é importante. Sim. Porque às vezes a gente acha que a gente não precisa perdoar pessoas, e a gente precisa. Sim. Né? E tem pessoas que a gente perdoa, mas ela continua aqui, né? Mas isso, em Jesus a gente consegue, né? Consegue. Às vezes eu oriento uma pessoa ou outra que vem, né, pra gente orientar e tudo mais, aí elas falam pra mim, eu não consigo, né? Eu falo, mas é difícil, nós sozinhos, nós não conseguimos mesmo. Não, sozinho a gente não consegue. Mas começa a colocar para Jesus, começa a mostrar, porque o Espírito Santo que conscientiza o homem do pecado, né? Então, assim, é o Espírito Santo que vai começar a conscientizar a nossa caminhada, né? O que nós precisamos fazer, como fazer, com quem fazer. Porque as nossas escolhas por nós mesmos são outras, né? Se a gente deixar a nossa carne falar alto... A gente só escolhe errado. A gente escolhe errado. Então, a minha oração sempre assim, eu peço ao Senhor, Senhor, me ajuda nas minhas escolhas e me livra das alianças erradas. Que uma aliança errada também te leva para um buraco. Sim. Né? E atrair pessoas que façam o reino crescer, porque a gente soma com pessoas do reino, né? Então, assim, eu tenho sido bastante privilegiada, Deus tem colocado no meu caminho pessoas muito especiais, como você, outras pessoas que passam por nós, né? Que nós aprendemos com elas, elas aprendem conosco, porque a vida é um dar e receber, né? Então, assim, hora a gente ensina, hora a gente aprende e vamos caminhando. E quando a gente se coloca nas mãos de Jesus, Ele tem sempre o melhor para nós, né? Ele sempre tem um tempo para nós. E eu gosto muito aqui no Salmo 86, quando diz... Davi diz, né? Davi, eu gosto de falar sempre, Davi era um rei, para a época dele, ele tudo podia, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia tudo, mas ainda assim, ele se colocava em humildade e ele reconhecia que tudo que ele sabia vinha do Senhor, né? E aqui no Salmo 86 ele diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une meu coração ao temor do teu nome. O temor a Deus faz toda a diferença, né? Porque o homem que não teme a Deus, ele vive como a gente tem visto aí, esse mundão, como tem sido no meio da política, no meio dos artistas, no mundo em geral, né? Pessoas egoístas, pessoas que cometem atrocidades, pessoas que não têm temor a Deus. Que quando a gente tem temor a Deus, você bota na balança, não vou fazer isso. Você pode até ter vontade de fazer, mas se você teme a Deus, fala, não, isso aqui eu não vou fazer, né? Sim. E assim a gente vai caminhando, né? É fácil, gente? Não é fácil, não. É difícil. Aí você pode dizer assim, mas todo dia nós acertamos? Não, a gente erra e erra muito. Mas só que o nosso desejo é nos santificar. Nosso desejo é, cada dia, querer ser pessoas melhores. E o Espírito Santo sopra, às vezes, no nosso ouvido uma coisa, sopra outra. Às vezes você não está nem aí, de repente vem uma pessoa que você não vê um tempo, aí dá um desejo de você ligar para aquela pessoa, e você liga, fala, nossa, Lina, que coisa maravilhosa você ligar para mim, eu estava tão sozinha, estava assim, estava assado. Então, assim, a gente se dispor, né, a servir ao reino de Deus é maravilhoso demais. Porque eu acho impossível uma pessoa que é impactada por Jesus, ela não ter disposição para servir. Eu não consigo compreender. Porque o Espírito Santo, ele te impulsiona, né? Sim. Te impulsiona. Quando você vê, você está fazendo. Às vezes me dá umas ideias loucas, assim, quando eu vejo, eu estou fazendo. Porque eu falo assim, eu não posso ter tido essa ideia, né? Foi o Espírito Santo que tocou. Se tocou, eu vou fazer. Posso depois até desistir. Mas por que não fazer? Por que não começar? Por que não jogar a rede no mar? Por quê? Né? E a gente vai fazendo, né? E tem dado certo.
sabe? Tem dado certo. Essa caminhada com o Senhor tem sido assim, tem trazido bastante alegria ao meu coração, né? Quem te conhece, quem está te acompanhando, seja pela TV ou pela internet, sabe que você tem esse trabalho de evangelismo que é muito bonito e com certeza agrada ao Senhor, porque muitas das vezes a pessoa vem para a presença, mas não se dispõe ao ID e fica ali. E a gente tem que evangelizar, a gente tem que levar a palavra, porque tem muita gente ainda sedenta da palavra, tem muita gente ainda que não conhece e a gente precisa fazer o que Jesus pediu. Você tem um trabalho de evangelismo, tem um trabalho social muito bonito, isso tudo eu tenho certeza que agrada muito ao Senhor. Mas ainda é pouco, quero mais, né? Eu estou com aqueles que sonham, né? Isso. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero fazer mais, eu quero mais, quero servir mais. Pela Lina não, né? Para o reino, para o reino de Deus, né? E assim o Senhor coloca umas ideias na minha cabeça que ainda não está no tempo de... Está sendo gerado, né? Sim. Mas ainda não está no tempo, mas vai chegar esse tempo, né? Eu creio, né? Se ele fez até aqui, ele vai fazer muito mais, né? O que a gente não pode é desistir, Beth. O que a gente não pode, né? Então, assim, eu sugiro a você que leia a Bíblia. Tem pessoas que têm esse livro, né? Olha para lá, olha para cá, não sabe manusear, não tenha vergonha de não saber manusear. Busque pessoas que saibam para te ensinar. Justamente. Porque tem pessoas que acham assim, que são menores, né? Porque não sabem discernir Novo Testamento do Velho Testamento, não sabe o que significa as cartas. Por que cartas de Paulo? Não sabe, coisas simples, né? Mas peça pessoas para te ensinar, não é vergonha. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada, gente, nada, né? Eu achava que era um livrinho, que a gente começa pela primeira folha, né? A Bíblia, na minha opinião, tá? Isso para mim. Eu acho que todo mundo deveria começar pelo livro de João, né? Pelo livro de João, porque tem uma linguagem fácil, amorosa, tem as promessas e tem Jesus ali vivo, né? Vivo. E depois você vai para a parte histórica, que é importantíssima também. Mas se você começar a ler assim como um livro, só uma literatura, você não vai entender, você vai se perder, você vai se cansar e você vai desistir, como eu fiz na minha vida toda. Eu ganhei uma Bíblia, a primeira vez eu tinha 20 e poucos anos, nunca abri. Eu fui abrir aos 40, né? Mas por quê? Por falta de discernimento. Então, você não sabe ler a Bíblia? Começa a ler Salmos, vai lá em João e peça alguém para te ensinar, peça. Eu me coloco à disposição, eu adoro fazer isso, né? E é tão fácil quando as pessoas vêm e mostram para a gente e dá vida aos versículos, né? Porque às vezes a gente pensa que isso aqui só é uma história. Isso não é uma história, isso é a palavra de Deus. E ela é viva. Aí uma vez um amigo falou bem, não, isso aí foram homens que escreveram. Claro, Deus não usa cavalo, cachorro para escrever a Bíblia. Ele inspirou homens para escrever, né? Mas é a palavra de Deus. E você vai vendo que tudo se casa. Tudo se casa. As promessas do Velho Testamento, elas se cumprem em Jesus. E aí você vai ficando assim, maravilhado, né? Quando você começa a compreender, quando o Espírito Santo começa a se revelar na palavra, você fica assim, extasiado de ler a Bíblia. E é maravilhoso, né? Maravilhoso demais. Quando a sua alma está batida, você vai lá, busca um versículo, busca uma passagem, você fala, caramba, se fez dessa maneira, vai fazer de novo, né? Deus faz de novo e Deus faz infinitamente mais, né? Do que tudo aquilo que a gente fala, do que a gente pensa. Deus não muda, Ele não mesmo muda. de sempre. De sempre. De ontem, de hoje. E a palavra de Deus diz que Ele já deu para nós todas as bênçãos celestiais. Então elas estão lá, basta a gente acessar, né? Mas elas estão lá, na parte celestial. Você não vai pegar aqui com a sua mãozinha. Para você acessar, você vai ter que meditar aqui, vai ter que buscar, vai ter que caminhar para você começar a acessar. Tantas pessoas buscando em adivinhação, buscando em revelação, buscando aqui, buscando ali, correndo atrás dos homens, e a resposta tudo na Bíblia. Tá aqui, resposta, né? Para tudo está aí. É o manual da vida. Muitas respostas da Bíblia aqui. E eu gosto de ensinar uma prática, posso ensinar as pessoas. Eu gosto demais, que eu tenho testemunhos, não só meus, mas testemunhos de pessoas que eu ensinei essa prática, que é maravilhosa, é do Salmo 23. Essa prática se encontra lá no livro Psiquiatria de Deus. Não sei se você conhece esse livro. É um livro antigo.
Então lá diz assim que um homem nos Estados Unidos, ele começou como chão de fábrica, né, um funcionário simples, e ele chegou à presidência dessa empresa. Isso é um caso verídico, né? E aí quando ele chega no topo, ele entra em depressão e começa um processo de perda. Ninguém conseguiu mudar a visão daquele homem, ele continuava deprimido. Ele foi a vários médicos, tudo, até que ele foi, levaram ele para um pastor. Nos Estados Unidos é comum, os Estados Unidos é um país que tem muito temor a Deus, né? Hoje nem tanto, né? Mas, e aí quando ele chega no pastor, o pastor fala para ele assim, o senhor toma muitos remédios? Ele disse assim, tomo tanto, e tantas horas e tal. Ele falou, eu vou te receitar uma medicação, mas o senhor vai ter que tomar 5 vezes ao dia. Pode me dar que eu vou tomar. Mas o senhor é pastor? Que remédio é esse? Ele fala, é o Salmo 23. Ah, é? Olha só, o senhor vai ler. Assim que o senhor acordar, antes de levantar da cama, o senhor vai ler o Salmo 23. Antes de tomar café da manhã, Salmo 23. Antes do almoço, Salmo 23. Antes do jantar, Salmo 23. Antes de dormir, Salmo 23. Durante 7 dias. 7 dias você vai fazer isso. Não vai pedir nada. Você vai apenas entrar na dependência do bom pastor. E meditar em cada versículo. Então, quando você começa, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você vai para a tradução lá do Koiné, que diz, o Senhor que é o meu pastor, jamais me faltará. Você tira o foco das coisas que o Senhor pode te dar e você coloca na excelência de Deus. Porque quando o Senhor está na nossa vida, quando o Senhor pode estar no nosso barco, não nos falta nada. O Senhor é completo, absolutamente completo. Aleluia. E você começa a entrar nessa dependência. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, compreendendo que vara e cajado não é para machucar a ovelha, como muita gente pensa, como muitos pastores pensam, né? Vou dar uma cajadada, uma varada, a gente escuta isso às vezes em igrejas, né? A vara é para assustar os animais que chegam, né? É para você afastar os lobos, os leões da época lá. E o cajado é quando a ovelha cai no penhasco, que o bom pastor vai lá com aquela coisinha tortinha e puxa a ovelha. Então a vara e o cajado do Senhor para a nossa vida é sempre proteção, é cuidado de Deus, é amor. E você começa a meditar nas palavras, na palavra do Salmo 23, né? Prepara-me diante de mim uma mesa, diante dos meus inimigos uma mesa, né? Aí diz, opa, meus inimigos vão ver. Não, queridos. Quando Deus faz isso, é para que os teus inimigos vejam a glória do Senhor. Não é para sua vaidade, não é para você dar uma cacetada nos inimigos, mas é para que eles vejam a glória do Senhor na sua vida. Então é assim. E aí você faz durante 7 dias. E depois você me conta se vai acontecer. Não nos 7 dias, pode ser depois, mas como a sua alma vai estar no final de 7 dias nessa dependência. Sem perder um horário de medicação. Glória a Deus. É maravilhoso. 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 Por falar em horário, nosso tempo está acabando. É uma pena, né? É uma pena, dá vontade de falar do Senhor, ficar a tarde inteira. É. Mas aí passa, temos uns minutinhos para a gente fechar. Vou deixar para você usar esses minutinhos aí para se despedir ou deixar uma mensagem. A gente não se cansa, né? A gente não se cansa de falar do Senhor. O meu versículo é esse 37, né? 37,5. Entrega teu caminho ao Senhor. E eu desafio a você entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Tem pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus porque estão pensando assim, ai não, meu casamento acabou, ai eu perdi meu emprego, ai meu filho está nas drogas, ai isso, mais aquilo, mais aquilo. E aí você continua sozinho no seu deserto, passando por uma solidão terrível, uma falta de esperança, né? Porque quem não tem Jesus não tem esperança. Então assim, eu desafio a você a experimentar. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida para Jesus. Confia nele e veja o que ele vai fazer por você. Porque eu tenho certeza que coisas tremendas ele tem preparado para você e para mim nesse tempo. Não é à toa que a gente está aqui nessa tarde, né? Eu não sabia nem ao certo o que eu ia falar, eu escrevi uns versículos aqui, mas o Senhor coloca no meu coração disso, da gente lançar as redes. Experimenta. A gente fala de eternidade, a minha pergunta para você é, você pode até não acreditar no que a gente fala de eternidade, tem esses crentes chatos, né? Que vivem falando que Jesus vai voltar,
vivem falando de pecado, vivem falando disso, né? Mas a pergunta é, querido, se for verdade, e na eternidade, quem não tiver a marca do Cordeiro vai ficar de fora, você quer estar dentro ou você quer estar fora? Você quer estar passando pelas portas com Jesus, porque Jesus, ele é a porta, ele é que dá acesso ao reino de Deus. Então é assim, para você acessar o reino de Deus, obrigatoriamente, você tem que passar por Jesus. E aí a pergunta é, se for verdade isso, eu quero estar dentro ou quero estar fora? Se você quer estar dentro, nós não estamos te chamando para ir para a igreja nenhuma, para fazer nada. Você só fala para Jesus, Jesus, se isso tudo for verdade, só se for verdade. Se for mentira, eu não quero não. Mas se for verdade, eu quero estar contigo. Eu não quero passar a eternidade no lago de fogo de enxofre. Eu quero passar no paraíso contigo. E faça assim. E aí ele vai começar a te revelar, não é a minha palavra, não é a palavra da Beth, não é a palavra de tantas outras pessoas, vai ser o próprio Espírito Santo que vai começar a abrir os seus olhos, o seu entendimento. Assim como ele fez na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava com as cartas para prender os cristãos, que Jesus impactou a sua vida no caminho de Damasco, ele pode impactar você, hoje, agora, aonde você está. E pode abrir os seus olhos, o seu entendimento. Se renda a Jesus. E você vai ver que não existe nada melhor do que isso. A gente está totalmente derramado diante dele. E você pode estar certo, que ele vai mudar a sua história. Se ele mudou a minha, ele vai mudar a sua, né? E depois a gente quer ouvir os testemunhos do que vai acontecer com o Salmo 23. Tá bem? Muito obrigada, Beth. Obrigada. Eu que agradeço, aleluia, glória a Deus. Oh, que pena que acabou. É muito bom falar do Senhor. A gente não sente passar. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de você ter vindo, compartilhar da palavra, compartilhar um pouco da sua fé aqui com quem está nos acompanhando. E o tempo acabou, a gente não quer ir embora, mas a produção já está desesperada, já estourei. Muito obrigada a você pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Até lá.